Boa noite. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir, é preciso sem rever.
cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas com Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas com Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe a nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Boa noite, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, graças te damos, Mestre, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, buscando entendimento, compreensão, relembrando os teus ensinamentos. Abençoe, Mestre querido, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através dessa palestra virtual. Que todos, Mestre Jesus, possam ser envolvidos em bênçãos de paz, harmonia, que tenham um ano de 2022 com realizações felizes, com saúde. Amado Mestre, que a sua luz, a sua paz possa envolver a todos nós, a todo o nosso planeta, os moradores desse planeta, e que a sua presença possa continuar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, a CEA Bem quer desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ano de paz, saúde para todos.
Estamos muito felizes em começarmos mais um ano nesse primeiro dia, junto com vocês. E para a noite de hoje, vai trazer para nós uma mensagem de fé e esperança, o nosso irmão Wagner, lá da Casa do Caminho, de Sobradinho 2. Lembrando a todos que após a palestra, teremos o passe virtual e a fluidificação das águas. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito boa noite, então, amigos e amigas, irmãos e irmãs da Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes. Com grande alegria que a gente começa esse ano de 2022, juntos, trilhando então mais essa etapa. Um abraço especial também para os idosos e as idosas lá do Lar de Velhinhos Bezerra de Menezes, que nos assistem e estão conosco nesse momento também. Hoje é uma data muito significativa, dia 1º de janeiro de 2022, e gostaríamos de conversar com vocês, então, sobre o significado do Ano Novo, mas especialmente se para nós, espíritas, nós que conhecemos, estudamos ou procuramos de alguma maneira aprofundar e seguir os preceitos do Espiritismo, se o contexto de um Ano Novo, dessas festas, dessas celebrações, tem algum sentido para nós, né? Bem, o que a gente pode dizer é que esse período é um período de muita expectativa. Ontem estávamos então celebrando com fogos e apostando muitas esperanças de um ano que começa, que é o ano de 2022. Bem, e especialmente depois de um ano de muitas dificuldades, como foi o ano 2021, em que ainda os desafios da pandemia insistem em permanecer conosco, e gradativamente vamos conseguindo, com a progressão, com o progresso das vacinas e outras alternativas, mas definitivamente ainda não podemos dizer que isso está superado. Então esse ano 2021, especialmente, marca a continuidade disso, e muitas pessoas afetadas, algumas mais do que outras, de diversos sentidos, de saúde, em termos de trabalho, psicológicos, perda de renda, enfim, os impactos são muito grandes e não se restringe apenas a nós aqui, mas é um efeito mundial. E é por isso o nome da pandemia. E por isso, quando chega uma oportunidade de mudança do calendário, como vivemos agora, né? Estamos então passando hoje, começando dia 1º de janeiro e até ontem era 31 de dezembro. E vocês vão observar que às vezes é muito comum que a gente comece a ver em publicações escritas, como jornais, revistas e a mesmo publicações eletrônicas, a representação dessa passagem. É uma representação muito simbólica, porque ela representa, são dois personagens, um entrando em cena e outro saindo de cena. Quem sai de cena geralmente é retratado por uma pessoa já de idade, com os cabelos brancos, com um semblante cansado, né? E geralmente com uma faixa assim, e que nesse ano seria a faixa de 2021. Portanto, seria uma representação do ano já, que já chegou ao seu término, e entrando em cena uma criança, né? Quase um bebê, com todo o seu vício, sua vitalidade, sua promessa, né? Sua alegria e seu ânimo, com a faixa de 2022. Então isso naturalmente representa, essa imagem sintetiza bem essas expectativas, né? Quando nós olhamos para o ano e vemos essas duas modificações, representa bem o que a gente espera, o que a gente imagina, o que representa essa passagem do ano, como se de ontem para hoje as coisas tivessem mudado significativamente. E nós, né, que aqui estamos, sabemos que assim não acontece, né? E muitas pessoas, inclusive, dizem que esse momento, essa diferenciação do tempo é apenas uma convenção humana, né? E que o tempo seria uma característica cultural, né? Mas que de fato o tempo ele é contínuo e que não tem sentido, né? E que cada um de nós então empresta a esse momento um significado. Mas será que é puramente uma convenção, né? Será que o tempo ele é exclusivamente fruto da imaginação e das crenças humanas? Na realidade não é bem assim, né? Se formos observar inclusive que qual a origem do calendário, né? A origem do calendário, como ele é estruturado, os meses,
as estações, as semanas do mês, eles seguem, né? E os estudiosos e os pesquisadores que não de agora, mas de alguns séculos, né, chegaram a essa conclusão, eles procuraram criar uma identidade entre o nosso calendário, pelo menos aquilo que nós colocamos como calendário ocidental, com o ciclo da natureza. Então, na realidade, existe algum princípio, né, porque a natureza ela é cíclica. Temos, então, por exemplo, o ano com as estações. O ano está profundamente vinculado ao quê? Ao movimento da Terra em torno do Sol, que é o movimento da translação. Então, os 12 meses e as 4 estações, estamos falando então primavera, verão, outono, inverno, elas têm uma grande aderência a um ciclo natural, né, que é bem estável e que acontece. O próprio mês, né, as semanas e as fases, ela tem um profundo correlação, né, com o movimento da Lua, né, as fases da Lua em que a gente percebe e que tem influências marcantes, como por exemplo na agricultura, na pesca. A gente sabe que os pescadores se orientam muito com relação a isso. As marés, as tábuas de marés, são inclusive com precisão matemática muito grande, porque elas se baseiam nesse movimento. E temos ainda um último momento, que é o próprio dia, né? Ou seja, cada dia que a gente vive, às 24 horas, ele é uma descrição do nosso movimento da rotação da Terra, né? Em que ela roda e naturalmente se expõe na velocidade que ela se expõe, fazendo então um fenômeno de dia e noite. Então o calendário, por mais que a gente empreste a essas datas festivas em um sentido convencional, ele tem uma base natural, ele tem uma base disso aí. Bom, então, por mais que a gente quisesse se desprender de uma convenção, quisesse que fossem pessoas absolutamente desprendidas das convenções e das crenças humanas, a gente observa que ainda somos seres temporais que necessitamos e, portanto, temos sentido, né? E temos também que entender que, aí, passando um pouco mais para o sentido espiritual que pudéssemos emprestar a esse momento, a gente tem que entender que na pedagogia, na escola, né, na didática, nos bancos escolares, um dos grandes princípios do aprendizado, um dos grandes recursos que o aluno, que nós temos, que nós tivemos, e cada um de vocês que esteve na escola se lembra disso, é a repetição. Como que dá essa repetição? A repetição ela se dá pela vivência repetida daquele conhecimento. Então, a matemática, né? Você pode entender a matemática, você entende os conceitos da adição, mas através daquele exercício constante, exercícios repetidos, né, tabuadas que fazíamos antigamente, né, até que aquilo se tornasse natural para nós. Então a repetição é um conceito muito importante para o nosso sentido mental de aprendizado, né, que é, digamos assim, talvez a maneira mais comum de adquirirmos através dessa repetição e que, portanto, nós vamos incorporando a nossa vivência esses conhecimentos. Isso, inclusive, acontece também no campo físico, no campo esportivo, né? Um bom jogador de futebol, por exemplo, ele treina muito, porque quando ele vai, por exemplo, dar um chute numa bola, ali ele não está usando, não está imaginando, mas ele está colocando ali o fruto de uma experiência de repetições, de treinos de chute, que lhe permitem fazer com que a bola desenvolva aquela trajetória e consiga entrar lá naquele cantinho do gol como ele imagina. Mas isso é fruto do quê? Repetição, 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 né? Então, com isso, a gente tem que entender que, para o nosso ponto de vista também espiritual, né, nós estamos na Terra numa escola, né, de aprendizado, uma escola divina. Evidentemente que não estamos aqui para estudar matemática, geografia, português, mas estamos aqui para aprender os valores que Deus colocou como necessários para o crescimento espiritual e que Jesus veio nos ensinar a traduzir no seu Evangelho, né? Então estamos falando de perdão, estamos falando de humildade, estamos falando de caridade, de amor ao próximo, de diversos outros valores que vêm para serem implementados na nossa alma e, de alguma maneira, erradicando aqueles que a eles se opõem, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, né? A raiva, a mágoa e tudo isso. Então, esse é um processo de repetição. Então, para nós, da mesma maneira que um aluno, né, repete os exercícios, repete os aprendizados através da repetição,
Então nós, como espíritos, também estamos em fases de repetição desse aprendizado espiritual, né? Talvez a grande repetição que a gente esteja é a nossa vida atual. Nós estamos aí numa vida de 70, 80 anos, né? De uma maneira média, né? Alguns mais, outros menos. Mas a nossa vida já não é uma primeira vida, não é uma primeira experiência. Na vida atual, muitos de nós já estamos, portanto, recapitulando, repetindo exercícios e principalmente lições nas quais não fomos bem-sucedidos em etapas, em vivências passadas. Então já temos aí essa primeira vivência, né? Ou seja, então às vezes nós nos encontramos na nossa vivência atual, na nossa vida, aquelas lições, aqueles deveres, aquelas tarefas nas quais nós não fomos bem, não tivemos um bom desempenho, não fomos aprovados, talvez tivéssemos sido até reprovados em lições passadas. Então, diversas hipóteses, né? Então, um exemplo que pode ser o exemplo da ofensa, né? Como é que normalmente nós reagimos a uma ofensa? Quando uma pessoa que você conhece ou não conhece, né? Conhecido ou desconhecido, chega ali gratuitamente, ele dirige uma agressão verbal, por exemplo, né? Qual que é o nosso hábito cultivado e ao longo das últimas vidas e que a gente ainda insiste? A gente devolve a agressão, né? Se alguém verbaliza, se alguém xinga, qual que é a nossa primeira reação? Quase que como um ato reflexo. É devolver, é agredir. Só que nós estamos num processo de aprendizado. Então a ofensa, ela tem que ser, a reação nossa à ofensa, à agressão verbal, ela tem que ser trabalhada para ser outra. Então se alguém nos agride, a gente tem que devolver o quê? Compreensão. E o entendimento de que aquela agressão que a pessoa está nos fazendo, às vezes de uma maneira absolutamente injustificada, significa uma maneira da pessoa, de indicar que aquela pessoa está no estado de sofrimento e às vezes indiretamente é um pedido de ajuda, né? Então é assim, através desses processos, que a gente vai se esforçando e mostrando. Então hoje, né, a gente repete, né, os nossos estados. Mas se a gente já começa a elaborar mentalmente, numa próxima oportunidade, né, a gente consegue elaborar mais e de repente conter, de repente a gente consegue dar um tempo mais, contar um pouquinho mais até que a gente consiga, e assim nesse processo de repetição. E é por isso então que a nossa vida já é uma repetição de experiências, cada um com seus desafios, e cada um nós temos desafios, e todos nós temos desafios em diversas áreas, né? No campo material, no campo emocional, no campo intelectual, no campo de relacionamento com as pessoas, né? Isso no nosso campo de relacionamento com os bens materiais, todos nós, né, participando dessa grande escola divina chamada Planeta Terra, né? Então, isso já representa a encarnação. Mas a encarnação, você imagina se é como se fosse uma escola, né? A escola, se todos nós passássemos assim, o ano inteiro estudando e fôssemos fazer só uma prova ao final, a gente sabe, né? Como estudantes relapsos, indisciplinados que somos, nós fracassaríamos de uma maneira retumbante, porque aluno, e como nós, né, fomos e continuamos sendo, geralmente a gente posterga as nossas tarefas, a gente deixa para o final, vai estudar na véspera da prova. Então por isso que a escola, pedagogicamente, ela tem prova no primeiro mês, tem prova no segundo mês, né? E ela vai intercalando até que chega uma grande prova final. E assim também é a nossa vida, né? Então se a gente for observar também, e aí voltando para o nosso tempo, né? Cada ano que a gente passa, como esse que a gente está começando no dia de hoje, não deixa de ser uma repetição. Repetição de eventos, repetição de encontros, de oportunidades no trabalho, na escola, de convivência, em que nós vamos encontrar exatamente, às vezes, ano após ano, aqueles desafios, né? É o desafio da inimizade que nós temos que trabalhar, é o desafio da ofensa, é o desafio da tristeza, é o desafio da dificuldade econômica, é o desafio, às vezes, da ociosidade que temos que vencer. Então, a cada ano nós somos trazidos por semelhantes repetições para que a gente condicione, a gente mude a nossa resposta a esses estímulos. Ou seja, a gente tem cultivando hábitos talvez milenares ou centenários, né, de desfavoráveis a nós mesmos. Então, a cada ano é uma oportunidade, cada ano de ensaiar, de aprender e tentar dar uma resposta para aquele mesmo problema, né? É como se cada ano, o professor perguntasse para nós, quanto que é 2 mais 2? A gente responde 3. 2 mais 2, 5, né? E ainda não acertar, até que a gente consiga aprender que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Então, diante disso, né, a repetição
das nossas vivências anuais, elas acabam sendo muito importantes para que o nosso espírito receba este estímulo, né? Porque ainda nós não somos almas capazes, almas amadurecidas, em que nos encontramos num processo de autodesenvolvimento em que a gente possa coordenar e direcionar o nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos, né, pedagogicamente, nós somos colocados em circunstâncias em que o nosso aprendizado ele é conduzido pelas nossas necessidades, né, de maneira inconsciente e também auxiliado por Deus, por Jesus e por aqueles a quem Ele designa para estar para nós, sabendo o seguinte: olha, aquela pessoa ali, ela tem um problema no relacionamento um problema relacionado ao apego aos bens materiais. Então esse ano, quem sabe nessa encarnação, vamos começar a trabalhar esse apego nela de diversa maneira. O quê? Através de perdas, através da valorização do trabalho. Não sei, cada um de nós tem sua plataforma, né? O seu dever de casa para fazer. E é isso que a gente tem que procurar fazer. Então o ano, na realidade, ele representa uma oportunidade de recomeço, de refazer as lições que a gente tem que aprender. E principalmente aquelas pessoas que já passaram, né, já de algum tempo na vida, já estão com grande carga de repetição de anos, não estão falando de crianças e jovens, que tudo é novidade, chega uma certa fase da vida que parece que todos os anos são iguais, né? Mas que a gente começa então a olhar esses anos, a procurar olhar essas circunstâncias, não como iguais, mas são advertências seguintes: se as coisas, os desafios estão sendo iguais, significa que nós estamos recebendo os mesmos deveres, as mesmas tarefas para casa que nós ainda não aprendemos, né? Então isso é um grande aviso, um grande indicativo para nós. E claro que quando a gente chega nessa época, né, como nós chegamos agora, né, começando esse novo ano, terminando o ano no dia de ontem, é natural que a gente olhe para trás e comece a fazer esse balanço, né? Como foi o nosso ano? Foi um ano bom? Foi um ano ruim? Como é que foi essa atividade? Então a gente fica pensando isso e da mesma maneira, né, que a gente talvez não precise esperar esse ano todo, né, eu queria trazer aqui a palavra de Santo Agostinho, que é a palavra que ele trouxe lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, né? Peraí que só caiu o papel aqui, um momentinho que eu vou pegar. Desculpa, tinha caído aqui. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho, né, que é um dos grandes pensadores e filósofos, inclusive da Igreja Católica, ele já nos deu uma dica muito importante, né? Que às vezes quando a gente chega no final do ano como esse, a gente acha: nossa, eu perdi tanta oportunidade, eu podia ter feito tanta coisa, mas esse ano eu vou começar. Aí quando chega em 31 de dezembro, a gente: nossa, eu prometi fazer isso, imaginei fazer aquilo e a gente não conseguiu. Então ele nos traz uma dica importante, né? É uma dica de um santo, né? Santo Agostinho, portanto alguém que já conseguiu chegar lá e está falando: olha, eu fiz assim. Então o que ele diz, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, olha só, ele está nos dando uma dica, está nos dando uma maneira de melhorar, que é uma maneira muito preciosa. Ou seja, a gente não precisa fazer um ano, não precisa esperar um ano para que a gente faça esse exame de consciência e faça esse balanço, né? Como a gente costuma fazer nessa época do ano. O que ele está nos ensinando, e falou assim: o que me auxiliou a acelerar o meu progresso, é isso que ele está falando, é que eu fazia isso diariamente, né? Ou seja, quando a gente chegava à noite, ao se deitar, antes de dormir, as preces, então ele passava em revista, né? Passava em lembrança o seu dia, e ali ele se perguntava, né? Será que eu deixei de fazer alguma coisa, eu deixei de cumprir algum dever? Será que eu deixei algum motivo para que as pessoas queixassem de mim por alguma coisa ruim que eu fiz a elas, né? Então, através desse exame cotidiano, ele foi, né, se conhecendo e dessa maneira diariamente. Então, quer dizer, aí está uma dica muito importante lá do Livro dos Espíritos, da pergunta 919, e que a gente possa tornar, claro, esse esforço que a gente faz do dia 31, né, de dezembro de 2021, que foi ontem, para o dia de hoje, que é 1º de janeiro de 2022, que a gente possa fazer hoje também, né? Quando a gente for dormir, daqui a pouco,
né, a gente avalia como é que foi o nosso dia hoje, dia 1º de janeiro, amanhã, no dia 2 de janeiro, dia 3. Então, que esse é o exercício que ele nos recomenda e que, portanto, traz para nós esse incentivo à melhoria constante. Então, amigos e amigas, nesse início de ano, então, que a gente então consiga ir além do simbolismo, dos momentos de festa, de encontro, e fazer essas reflexões. Sendo então que cada ano é um recomeço, uma oportunidade, cada ano então é um revisitar as lições e que como alunos então estejamos atentos às lições que a vida vai nos trazer nas diversas dimensões da nossa vida, para que assim a gente dessa vez a gente consiga fazer esses deveres, a gente consiga aprender essas lições e quem sabe aí a gente possa passar para níveis superiores de conhecimento, né? Estamos ainda nos níveis inferiores do básico, dos valores básicos do Evangelho, né? Da paciência, do amor, da compreensão, da tolerância, mas que à medida que nós vamos então nos consolidando isso em nós, a gente consiga alcançar patamares, né? Como um aluno que progride dados, ensino fundamental e que um dia está lá nas cátedras das universidades, né? Não estaremos nas cátedras da universidade, mas esperamos então que estejamos então nos mundos espirituais superiores, em níveis conscienciais aderentes também ao nosso estado moral. Com isso então eu agradeço a atenção, a presença, desejo a vocês então que esse início de 2022 seja uma oportunidade então de reflexões, de aprendizado para todos nós, para mim, e que, portanto, consigamos com Jesus compreender essa caminhada, entender essas lições, entender esses desafios como tarefas em que o nosso mestre Jesus, nosso professor, né, da nossa escola, está conduzindo o nosso processo, está nos ajudando a direcionar a nossa evolução, nosso aprendizado espiritual. Muito obrigado, um feliz ano novo, um feliz 2022 e que Deus abençoe a todos vocês hoje e em todos os dias desse ano. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, vamos agora nos prepararmos para recebermos o passe virtual, que possamos cada um de nós nos colocarmos no melhor lugar dos nossos lares, um lugar tranquilo, sem interferências exteriores, que possamos, irmãos, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, tendo a certeza que Jesus, que os nossos amigos benfeitores espirituais estão conosco, nos auxiliando neste momento. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que neste momento, cada irmãozinho que está conosco, ligado em pensamento, possam ter suas energias renovadas, transformadas. Primeiramente, Mestre querido, te pedimos, Senhor, para que a Tua equipe espiritual faça uma limpeza no campo físico, no campo espiritual dos irmãos. Retire, Mestre querido, toda e qualquer energia negativa, deletéria, que esteja comprometendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos, que esteja ocasionando os desânimos, as dores físicas, as doenças. Mestre Jesus, igualmente faça uma limpeza, Senhor, no lar dos irmãos, em todos os cômodos de suas casas, que essas energias deletérias possam ser diluídas. Amado Mestre querido, permita, Senhor, que os irmãos neste momento
possam sentir a fluidez do pensamento, possam sentir os corações mais tranquilos, serenos. Que os nossos irmãozinhos neste momento, Mestre, possam receber uma chuva de luz, que essa luz possa invadir cada cantinho do corpo físico e espiritual, que foi limpo, preparado, possa renovar a todos com energias boas, possa reabastecer a todos com fluidos salutares, edificantes, benfazejos, que o lar dos irmãos, as suas famílias, possam igualmente receber esses benefícios de renovação, de amor. Amado Mestre Jesus, da mesma forma te pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs moradores do Lar dos Velhinhos, que cada idoso que ali mora, que cada trabalhador que ali desempenha suas funções, possam também ter suas energias renovadas, transformadas, possam se sentir melhores, tranquilos, serenos. Mestre querido, neste momento nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de paz, às águas que preparamos em nossos lares. Que essas águas, Mestre, possam receber todos os benefícios da espiritualidade, benefícios em forma de energias boas, de fluidos medicamentosos, que essas águas possam se transformar, Mestre, no remédio necessário para atenuar as nossas dores físicas e espirituais. Mestre Jesus, abençoe, Senhor, mais uma vez a todos nós, os nossos lares, nossas famílias. Derrame sobre nós, Senhor, entusiasmo, fé, positividade, para prosseguirmos firmes no propósito de elevação espiritual. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento de renovação de energias. Que a sua luz, a sua paz envolva todo o nosso planeta, todos os moradores dessa casa terra que nos acolhe. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor permaneça conosco, que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja.